gente linda, beleza com vocês? Comigo tá tudo ótimo nesse início de uma nova semana. Estamos aqui nessa segundona, felizes da vida, porque estamos com ela, com a palavra de Deus. E vamos estudar hoje, continuar estudando a epístola de Pedro, não é? 1 Pedro, vamos estudar o capítulo 4. E eu quero que você se empolgue e cole comigo aqui. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem aula, né? De 1 Pedro capítulo 5. E na quarta-feira também tem aula. Já aí vamos estudar 2 Pedro capítulo 1. Mas as aulas das quarta-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro para participar. Vamos lá comigo? 1 Pedro capítulo 4 diz assim a Bíblia Sagrada. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, morreu, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Pedro está fazendo uma comparação. Pedro está dizendo assim como o seu mestre morreu na cruz e ressuscitou para uma vida nova, assim também nós cristãos morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Nós já ressuscitamos numa nova vida. Paulo diz em Colossenses que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição do corpo ainda não aconteceu, mas a do coração já. Então o pecado tem que sair fora, né? Aí verso 3. No passado, vocês já gastaram tempo demais fazendo o que agrada aos pagãos. Pagão, você lembra, é aquela pessoa que não é judeu, não tem uma aliança com Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Em outras palavras, era o carnaval do Brasil. Naquela época, vocês viviam uma vida promíscua, uma vida de bebida, de droga, de confusão. Ok? Aí agora, olha o que Pedro diz no verso 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então quem olha para nós crentes e não entende por que a gente não sai no bloquinho, por que a gente não põe mini saia, por que a gente não bebe até cair, por que a gente não transa com todo mundo, essas pessoas ficam com raiva e xingam a gente, né? Verso 5. Contudo, essas pessoas terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esse texto tem muitas controvérsias sobre ele, mas o que entendemos é que nos 3 dias em que Cristo esteve morto, ele pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou para os mortos. Então, até os mortos tiveram uma oportunidade. Não é isso? Mas o texto no verso 5 diz que esse povo que está vivendo essa farra aí, esse carnaval aí, eles vão ter que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Gente, que verso. Vou ler de novo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Para de ficar vivendo como se a vida fosse tudo aqui na terra, irmão. Você tem um céu te aguardando, cara. Viva nessa ótica. Verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Para de reclamar e de brigar uns com os outros. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós recebemos dons, gente. Todo mundo recebeu. Todo cristão tem algum dom. E você tem que descobrir qual é o dom que Deus te deu para servir as pessoas e servir. Né? Verso 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui agora. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê,
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que Pedro está dizendo aqui então? Se você prega, se você serve, qualquer que seja o seu dom, faça para a glória de Deus e para a edificação das pessoas. Verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está dizendo o seguinte: não se assuste com esse fogo estranho, com esse sentimento. Parece que a gente está longe de Deus, parece que Deus esqueceu da gente, parece que está tudo perdido. Não tem nada disso. Na verdade, Deus está nos dando a chance de viver sofrimentos parecidos com os sofrimentos que Jesus viveu, para um dia também a gente ressuscitar em glória como Cristo ressuscitou. Gente, tem uma cruz para cada cristão levar. Não é só glória, vitória, e bênção e Disney, não. Tem perrengue. Mas essas lutas são para a gente ser parecido com o nosso mestre em tudo. Parecido no sofrimento, parecido na glorificação. Né? Verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha, só a Bíblia traz uma perspectiva dessa. Se você sofre por amor a Jesus, vocês são felizados. Felizados. Alguém comentou lá alguma coisa ruim na sua postagem? Isso aí é bênção. Alguém está fazendo crítica com seu nome? Maravilhoso. Deus foi com a sua cara e te deu essa vitória. Né? Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Não sofre por pecar, não. Sofra por ser perseguido por amor a Jesus. Verso 16. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, se você sofre por estar fazendo a obra de Jesus, fica feliz, fica de boa, você está com a consciência tranquila. Tá? Mas aí, olha o que Pedro diz aqui no verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Gente, esse verso é um dos versos mais assustadores da Bíblia. Pedro está dizendo o seguinte: Deus já está começando o julgamento do mundo, julgando a sua igreja. O julgamento não começa mandando pecadores depravados e carnavalescos para o inferno, não. O julgamento começa com o pastor, com o profeta, evangelista, mestre, apóstolo. É comigo e com você, os crentes. E se começa com a gente, o que não vai ser dos outros? É isso que Pedro está dizendo aqui. Verso 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Ou seja, sem chance. Verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, se você sofre por amor a Cristo, entrega sua vida nas mãos de Deus, fica tranquilo, vai dormir em paz, sabendo que o que você está vivendo é uma bênção. Porque foi a mesma coisa que o nosso Jesus viveu. Foi xingado, foi perseguido, mas por fazer o bem. Se você for xingado e perseguido por fazer o bem, você está imitando o seu mestre. E quem imita o mestre no sofrimento, vai receber também a glória da ressurreição junto com o mestre. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, Jesus, não deixe nenhum de nós surtar quando as lutas vierem. Se nós tivermos provocado as lutas, que a gente possa pedir perdão. Mas se as lutas vierem porque nós somos cristãos, que a gente possa ficar em paz. Abençoa cada vida, Jesus. E nos ajude nesses dias a nos manter santos. Em nome de Jesus. Foi abençoado? Gostou da aula de hoje? Coloca um like aí, né? Comenta aí embaixo. Amanhã, terça-feira, tem aula. Não se esqueça de jeito nenhum. Tá bom? Quarta-feira também tem.
mas a aula de quarta é só para quem é membro exclusivo do meu YouTube. Tem também livros para você, olha. Tem esse livro, Um Devocional para Casais, onde todos os dias os casais vão buscar a Deus juntos. Esse livraço, Filho do Hamas, você tem que ler esse livro, cara. A história do filho do Hamas, do filho do fundador do Hamas, que se converteu a Deus. Feminilidade radical, como ser uma mulher feminina no mundo feminista. E essa Bíblia maravilhosa, que é a Bíblia que os meus filhos mais leram, a Bíblia em Ação, que tem as 200 principais histórias da Bíblia, desenhadas pelos desenhistas da Marvel e da DC. Esses livros e bíblias estão todos na loja do Lucinho, e comprando lá acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar a vir para Israel com a minha família. Vamos em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas, um cruzeiro marítimo e Israel. Vamos em outubro para Dubai e Israel. E vamos em março de 2025 para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, veja lá a forma de pagamento, roteiro, e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou.